Olá pessoal, eu sou Cláudio de Almeida, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal Afriquia. Hoje eu vim trazer um tema polêmico para vocês, né? Já que nós estamos aqui discutindo um pouquinho de África, já vemos trabalhando alguma coisa esses vídeos. Se quiser ver os vídeos anteriores, eu recomendo, acho que ficaram bacanas, assim, tenho tido alguns retornos interessantes em relação aos vídeos. Eu gostaria de começar com uma frase bastante polêmica. Quem descobriu as Américas foram os africanos. Uau, Cláudio, agora você vai comprar uma briga danada. Vamos lá discutir um pouquinho o que é que eu quero dizer quanto a isso. Gente, quando nós observamos o continente americano, né, as Américas, tanto a América do Sul, a América do Norte, costumamos entender esse continente, nós fomos habituados a compreender a América como um lugar que estava isolado do planeta, né? Como se a América tivesse tido uma vida autônoma, até que na modernidade, lá no século XVI, com as grandes navegações, as populações ibéricas, né? Portugal e Espanha, lideraram e posteriormente foram acompanhadas por outras nações no seu processo aí de reencontro, ela está chamando reencontro e aproximação bélica, comercial, cultural, filosófica, e assim sucessivamente com o continente americano. Não é basicamente isso? Então a gente tem uma história mundial, a gente tem uma história geral, quando a gente vai pensar no mundo antigo, nós temos aí uma história geral que conta a história da Europa, da Ásia, da Mesoásia, né? Nós ficamos ali bastante inteirados em relação a essa história, e a América ela fica um pouquinho mais resguardada, né? É como que se os livros de história reproduzissem um pouco a mentalidade de como os europeus, né, enxergavam o advento da América no período antigo, no mundo há 5 séculos atrás, tá bom? O que tem aí, o que a gente pode discutir em relação a essas questões e como é que a gente pode questionar um pouco essas discussões? Tá? Não estou retirando, gente, a beleza, né, a grandiosidade que deve ter sido o encontro com o continente americano para aqueles primeiros navegantes. Então, independente do que tenha acontecido, uma história muito mais triste do que feliz, nós sabemos disso, o contato com a Europa, mas a experiência de ter encontrado um lugar diferente, isso ligado a um certo mito de se buscar na Terra um paraíso perdido, já que a Europa já estava mergulhada, né, já denunciada pelos seus filósofos como um mar de corrupção e assim sucessivamente. Essa experiência de ter encontrado um novo continente, você deve ter trazido maravilha, deve ter sido recebida como uma grande maravilha pelos grandes navegantes. Tá? Mas nós precisamos entender um pouquinho assim, que os contatos da América com o restante do planeta eles são mais antigos do que a gente imagina, tá? E aí hoje, nesse momento, eu queria trazer um pouquinho para a gente conversar essa relação entre América e África. Por que dizer que quem descobriu a América foram os africanos? Vamos lá dizer. Primeiro, assim, a primeira coisa que nós precisamos entender. Há registros de fósseis, principalmente aqui no interior do Brasil, tá? Que mostram fósseis de homens, de seres humanos, né? De seres humanos com características negroides, tá? E que já estavam aqui há 20 mil anos. Uau! A tese original, ela fala de uma ocupação das Américas pelo espraiamento. Deixa eu ver se eu coloco aqui o globo de um jeito que vocês consigam ver. É como se a África está aqui, né? Eu tinha falado que houve o resfriamento, né, da Terra anteriormente. Esse período aqui, essa região aqui, né, mais próximo da linha do Equador, ela ficou relativamente livre da glaciação. Surgiram os primeiros grupos humanos na África e eles foram se espraiando pelo planeta. A tese original, né, digamos, da ocupação do continente africano, fala da chegada da população, né, pelo Estreito de Bering, tá? Por aqui, aqui, ó, nós temos Peraí, rapidinho. Vou botar aqui para vocês entenderem direitinho, tá? A América está aqui, ó. Brasil, tá? América do Sul, América do Norte, tá vendo? Canadá. E se vocês forem observar, ó, eles se ligam aqui.
o continente europeu, pela Ásia, pela Rússia, né, se liga ao Canadá, pelo chamado Estreito de Bering. A principal tese é que em um determinado momento, há cerca de 10 mil anos, 10 a 15 mil anos atrás, este canal ele era possível, numa faixa de mais ou menos, se não me engano, 40 quilômetros, 30 a 40 quilômetros, se não me engano, e ele pôde ser atravessado, certo? Então, os seres humanos haviam chegado às Américas pelo norte da Europa. Só que aí a gente chega aqui no sertão do Brasil e vai encontrar fósseis negroides que tem uma datação muito mais antiga do que a chegada dos primeiros seres humanos pelo norte. Não é descartado, né? Não é descartado a ideia do caminho dos homens, dos seres humanos pelas tundras. Mas existe um outro caminho no mundo antigo, eu estou falando do mundo pré-histórico, tá, gente? E depois eu vou falar um pouquinho do mundo medieval. Qual seria a explicação que nos levaria a pensar essa chegada, essa relação entre África e Europa? Como é que os seres humanos chegaram até aqui? É preciso que a gente entenda que esse fóssil que nós estamos falando tem 20 mil anos. Tá? Então, há 20 mil anos atrás, as condições geológicas da Terra eram outras. O nível do mar era cerca de 100 a 150 metros mais baixo. Isso diz muita coisa, tá? O nível do mar, porque como tinha mais gelo, como era mais gelado, então a água estava retida, tá certo? Então o nível do mar caiu. O que significa? Significa que muitas ilhas aqui, ó, gente, que conectariam esse espaço, primeiro que a África e a América eram mais próximos, que você sabe que esses continentes estão em processo constante de afastamento. Se não me engano, alguém já me falou que é 1 centímetro a cada 10 anos, não sei, um negócio desse, que eles estão se afastando. Então, nesse período aqui, ó, nesse momento aqui, essa diferença entre África e América, que para os portugueses significava quase 3 meses de navegação, eles eram menores. Havia ilhas intermediárias aqui, tá? E estou falando de um processo que ele vai se dar ao longo de 50 mil anos, tá? O que vai acontecer? Qual é a principal tese? A população africana, a população negra, chegou à costa do Atlântico, tá? E foi migrando de ilha em ilha até chegar nas Américas. Como que eles foram migrando de ilha em ilha? Precisamos entender o que é uma ilha, tá, gente? Uma ilha é uma faixa territorial que possui escassez de alimentos e possui também instabilidade geológica. Existem ilhas vulcânicas, os vulcões entram em erupção, há maremotos, a perda mesmo dos recursos, os recursos são limitados. Então, na medida que os recursos iam acabando, as pessoas iam migrando, até que chegaram na Europa, na América. Há quem diga que essa população do mundo pré-histórico, tá, não tinha mecanismos, não tinha recursos tecnológicos para fazer essas navegações. Mas hoje em dia essa tese ela foi caída, né? Há um pesquisador, inclusive, eu vou até mostrar para vocês depois o nome dele, me pergunta, eu coloco na descrição, que ele conseguiu fazer uma travessia do continente africano para o continente americano, usando uma navegação, uma embarcação antiga. Então, a primeira tese no mundo antigo é essa. O segundo elemento que nós precisamos entender é que já no mundo medieval, no século XIII, já no século XII, havia incursões dos grandes árabes. Você lembra? Eu tinha falado em algum determinado momento que o norte da África ela esteve, né, ocupada pela expansão do Império Islâmico. Tá? Essas eram pessoas de grande capacidade, né, intelectual, científica, etc. E muitos desses teóricos, desses navegantes, já haviam chegado nas Américas, né? Um deles é o príncipe Abu Bakr II, que liderou, né, o Império do Mali, que é o tio de Mansa Musa. Depois eu posso contar um pouquinho a história deles. Mansa Musa ainda é hoje o homem mais rico do mundo, ele ainda tem mais dinheiro do que Bill Gates, né? Mansa Musa era tão rico que herdou a riqueza de Abu Bakr, que ele gostava de presentear as pessoas com o peso delas em ouro. Depois eu converso sobre isso. Mas há quem diga que Cristóvão Colombo, antes de se apresentar à coroa portuguesa para fazer as suas incursões de descoberta das Américas, e todo mundo já tinha noção de que de fato existia um outro continente, tá? Ele passou 14 anos estudando no norte da África.
passou 14 anos estudando com os navegantes de Marrocos e etc. Né? Então havia já um conhecimento entre os povos islâmicos da existência da América e havia inclusive incursões de navegação. Né? Há registros na América, né, de contatos com essa população, com os impérios islâmicos. Então, embora não tivesse havido uma rota comercial tão intensa, né? Então, o contato, veja, eu estou falando só de 2 elementos aqui, para vocês entenderem. Então, do ponto de vista pré-histórico, já havia contatos entre América e África. E no mundo medieval, estou falando aqui de século XIII, né, no momento em que a Europa também estava no seu processo de expansão, os próprios impérios islâmicos do norte da África já tinham feito suas incursões em relação à América. Né? Então podemos dizer assim, quem descobriu a América foram os africanos. Essa é a grande questão do nosso vídeo de hoje. Então, gente, gostou do vídeo? Dê o seu like aí, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Ativa aí as notificações, faz mão de pilão pro negão, confia aqui que vai chegar mais coisa bacana para discutir, valeu? Até mais, pessoal!